Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam acompanhando a série do arrebatamento e para você que não acompanha, comece a acompanhar a partir de hoje. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês, também para os irmãos pré-tribulacionistas principalmente. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. E a pergunta é essa: o apóstolo Paulo ensinava o arrebatamento eminente para a igreja em sua própria época? Presta atenção na pergunta. O apóstolo Paulo ensinava o arrebatamento secreto para as igrejas no tempo em que ele vivia nessa terra? Tanto os pós-tribulacionistas como os pré-tribulacionistas vão concordar comigo no seguinte: nenhum pré-tribulacionista, nenhuma pessoa que crê em arrebatamento eminente vai dizer que o apóstolo Paulo não ensinava o arrebatamento eminente na sua época. Tanto é que ele escreveu as cartas para a igreja. Vocês concordam comigo que não tem como negar isso? Tá certo, então a pergunta que eu fiz você mesmo já respondeu na sua mente. O apóstolo Paulo ensinava o arrebatamento eminente para a igreja. Aliás, é através das cartas do apóstolo Paulo que existe o pré-tribulacionismo. No vídeo de hoje você vai ver todo o argumento pré-tribulacionismo se desfazer em pó e ser levado pelo vento. Eu vou usar apenas 3 coisas para provar isso para vocês. A primeira delas é a estátua de Nabucodonosor, o sonho que o profeta Daniel teve depois de Nabucodonosor, no qual Deus quis revelar os tempos. A segunda coisa é 1 Tessalonicenses capítulo 4. É um vídeo que está na série do arrebatamento, o link está na descrição, eu espero que todos vocês possam acompanhar. E a terceira coisa são os 3 últimos versos no livro do profeta Daniel. Assim como a pedra bate nos pés da estátua e derruba toda a estátua e tudo vira pó e o vento leva tudo, assim também através desse vídeo você vai ver a verdade batendo no fundamento dos pré-tribulacionistas, desfazendo tudo, virando pó e o vento levando tudo. O vento no hebraico é ruach, que é o espírito, levando tudo que é mentira. Eu já tenho falado nos meus vídeos que o apóstolo Paulo, quando escrevia 2 Tessalonicenses capítulo 2 para a igreja, ele tinha em mente o profeta Daniel. Mas a igreja não dá bola para que eu falo. Então nesse vídeo aqui eu vou forçar aos irmãos pré-tribulacionistas entenderem de uma vez por todas que o apóstolo Paulo tinha o profeta Daniel na mente quando ensinava o arrebatamento para a igreja. Aqui do lado esquerdo da tela você está vendo a estátua do profeta Daniel. Deus revelou os tempos através dessa estátua. Vamos dar um zoom nela e ir diretamente para o tempo das pernas. Do lado direito da tela você está vendo os 4 animais. Existe um paralelo entre a estátua e os 4 animais. Isso eu já falei através de vários vídeos. Mas preste atenção nos 10 dedos da estátua, como está em paralelo com os 10 chifres do 4º animal. 10 dedos, 10 chifres. É um paralelo incrível, cheio de revelações, e o paralelo dos 10 dedos da estátua, junto com os 10 chifres da besta, vai nos levar para Apocalipse 13 e Apocalipse 17, onde tem a explicação final, o desfecho de toda a revelação dos tempos e dos reinos. No tempo dos 10 chifres, é revelado que o chifre pequeno se levanta, ele faz guerra contra 3 chifres, derruba 3, e aí então ele começa a dominar sobre os 10 chifres e a fazer guerra contra o povo de Deus. E diz que ele prevalece durante 3 tempos e meio, não mais que isso, porque diz que até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, estabelece uma justiça eterna. Então, antes do ancião de dias vir, tinha pecado, tinha iniquidade, a expiação do povo ainda não estava manifesta e não tinha justiça eterna. Depois que o ancião de dias vem e tira o poder do chifre pequeno, acaba com seu reino e estabelece uma justiça eterna, então a gente tem fim de pecados, fim de transgressão, expiar da iniquidade, se estabelece uma justiça eterna. Sela a própria visão, sela a profecia e o Santo dos Santos é ungido. Você já entendeu que eu estou falando do final das 70 semanas. Se tem que ser selado a visão no final das 70 semanas, todos aqueles 7 pontos de Daniel 9 se cumprem no final das 70 semanas. Eu já vi irmãos falando: Luiz, as 7 coisas que estão escritas lá em Daniel 7, lá em Daniel 9, não precisam estar cumpridas no final das 70 semanas. As 70 semanas pode muito bem ter se cumprido no tempo de Cristo e essas outras coisas que falam lá, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade, pode ser muito tempo depois. Ou seja, faz o que quiser com o texto, faz o que quiser com a Bíblia. Se diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a santa cidade então é no final das 70 semanas. Outro argumento que se levanta, que vem dos pré-tribulacionistas, é que as 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel, sobre a Jerusalém. Então não tem nada a ver com os gentios. Então os 3 tempos e meio, no qual o chifre pequeno faz guerra contra os santos, não é para a igreja.
e sim para os judeus. Aí sabe o que eles falam? Irmão, você era mais humilde antes, você não era assim. Adivinham por que eles falam isso? Porque eu falo que se as 70 semanas estão estabelecidas somente sobre os judeus e somente sobre a Jerusalém de baixo, então os gentios não podem ser participantes dos benefícios das 70 semanas. São 7 pontos. Fim de pecados, cessar da transgressão, expiar da iniquidade, justiça eterna. Selar a visão, selar a profecia que está relacionado com as visões de Daniel e ungir o Santo dos Santos. Presta atenção nisso. Justiça eterna, quem conquista é Cristo. Não existe justiça eterna se não houver a expiação dos pecados. Jesus expiou os pecados na cruz, mas ascendeu aos céus como sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos. Passou pelo véu, igual o escritor de Hebreus está falando. Festa de trombetas está para trás no tempo de Cristo. Ele penetrou os céus como sumo sacerdote e está trabalhando na expiação. Quando ele sair dos céus, a igreja é transformada, porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Quando isso acontecer, vai se cumprir a palavra que está escrita, como Paulo disse. Aí nós vamos ser transformados. Aí vai se cumprir também a palavra que está escrita. E jamais me lembrarei dos seus pecados. Porque também vai chegar no fim da nova aliança. Vai chegar no fim da fé. Nós não vamos ser mais sujeitos ao pecado. Ainda hoje nós somos sujeitos ao pecado. E nós mesmos temos que nos lembrar dos nossos pecados e confessar para Deus. Se a gente não se confessar, Ele ainda se lembra dos seus pecados. Se você confessar os seus pecados para Ele, aí sim Ele perdoa. Mas vai chegar um momento em que Ele vai falar, não me lembrarei mais dos seus pecados. Nunca mais. Mas isso é para o dia da expiação, depois da festa das trombetas. Então, entendeu até aqui? Quando ele vier, se cumpre a justiça eterna. Então, vê que a expiação da iniquidade, que está sendo falado em Daniel 9, nos 7 pontos que devem ser estabelecidos no final das 70 semanas, isso é sobre nós. O povo de Daniel é judeus e gentios. Pode ver que Daniel orou pelos de longe. As pessoas não leem Daniel 9. Eu acho isso incrível. Incrível mesmo. Outra, Deus está dando as 70 semanas e visualizando somente o povo judeu em uma Jerusalém terrestre. Alguns irmãos falaram, Luiz, me prova que o povo de Daniel é também os gentios. E que a cidade santa está falando de outras coisas. Eu vou fazer um vídeo provando isso. Olha só como vai ficar manifesto que os irmãos não leem nem Daniel e nem Zacarias, porque Zacarias trata da edificação da casa de Deus e Daniel nos dá a timeline de todas essas coisas. Irmãos, é incrível, a palavra de Deus é profunda, por que diminui tanto a revelação da palavra de Deus? Enfim, encurtando o vídeo que eu vou fazer, já falando nesse vídeo aqui, se as 70 semanas estão determinadas sobre o povo judeu, aqueles benefícios são somente para o povo judeu. Por que você quer ter parte na expiação dos pecados, uma vez que foi realizado na cruz? Por que você quer ter justiça eterna? É sobre a santa cidade. É sobre o povo de Daniel. É aquela velha história de separar a igreja de Israel. A igreja é uma esposa, Israel também é uma outra esposa, então Deus tem 2 esposas, então Deus é um adúltero. Deus tem apenas um povo, uma esposa que vai ser salva pela única fé, sendo guiados por um único Espírito, tendo um só batismo, um só evangelho. São os 2 povos de Deus que vão se unir em um só povo, se tornando um novo homem. É isso que eu vou falar no vídeo que eu quero que você não perca esse vídeo, de maneira nenhuma. Mas para não perder o ponto inicial, lembra por que eu comecei a falar isso? Eu comecei a falar isso porque os irmãos falam que as 70 semanas estão determinadas somente sobre o povo judeu. Então aqueles 3 tempos e meio no qual o chifre pequeno faz guerra sobre os santos, é somente sobre o judeu. A guerra é somente sobre o judeu, sobre gentios incrédulos ou infiéis que ficarem na grande tribulação. Mas as maravilhas, o arrebatamento, as bodas, o vinho e tudo mais é para os santos, para a igreja. Por isso que tem judeu messiânico que tem raiva de gentil, porque quer passar todas as desgraças para o povo judeu e as riquezas de Cristo que ele conquista na cruz fica para a igreja de hoje. Vai haver festa no céu e vai ter anjos voando. Vamos reconstruir o cenário no qual Paulo vivia. Presta atenção como isso é coerente. A partir de agora você vai ver a doutrina pré-tribulacionista se desmoronando, virando pó e desaparecendo. O apóstolo Paulo vivia no tempo das pernas da estátua. Vamos localizar ele. Aí você está vendo a estátua. O apóstolo Paulo, ele se localizava no tempo de ferro.
Ou seja, Roma era apenas Roma ocidental, a perna direita da estátua. Agora eu estou falando certo, né? Nos vídeos passados eu confundi as pernas. O apóstolo Paulo se localizava na perna direita da estátua, a parte ocidental. Depois Roma iria ter que se dividir, iria para a parte oriental e também iria ter a queda na parte ocidental. Você acha que tem duas pernas por quê? Enfeite? Olha para os braços da estátua, são dois, os medos e os persas. Agora as pernas de ferro é mais complexo. Não vai querer igualar tudo porque não dá, não tem como. Reinados diferentes, leis diferentes, mas são dois, não são? As pernas da própria estátua comprova a história. Roma se dividiu em dois, parte ocidental e parte oriental. Constantinopla, atual Turquia, etc. Agora veja bem, o apóstolo Paulo vivia em uma Roma. A nova Roma ainda não existia. Ele vivia no tempo de ferro. Ele sabia que ainda tinha que se dividir o Império Romano. Depois da divisão, as pernas tinham que se formar até o fim, começar o barro sendo inserido nos pés, para depois chegar até os dedos, os 10 dedos, para depois se levantar o anticristo e vir um tempo de guerra. Reino do Norte, Reino do Sul. Ele tem que derrubar 3 chifres, que provavelmente é o Egito, a Líbia e a Etiópia, porque eles se encontram no sul. Para depois dominar todos eles, e aí ele se levanta para fazer guerra contra o povo de Deus. Agora vem a pergunta-chave. O apóstolo Paulo ensinava o arrebatamento iminente. Ok. Se ele ensinava o arrebatamento iminente, como que naquele tempo, se a igreja fosse arrebatada, em 7 anos iria se formar toda a perna da estátua, os pés de barro e ferro, os dedos, o chifre pequeno se levantando, derrubando 3... Como que tudo isso ia acontecer em 7 anos? Porque só haveria mais 7 anos para Cristo vir, com a igreja glorificada, depois das bodas. Ah, você nunca pensou nisso. Mas com certeza o apóstolo Paulo tinha inteligência suficiente para pensar nisso. Isso quer dizer que ele jamais ensinava um arrebatamento iminente. Luiz, então quer dizer que o que detém o anticristo são os eventos e os tempos determinados? Sim, o que detém o anticristo é isso. Paulo fala, lembra que eu ensinava essas coisas para vocês? Agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja manifesto na sua ocasião própria.